Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Uma boa noite de segunda-feira, mais uma semana começando, a nossa 10ª live hoje. Vou colocar aqui no chat para o pessoal que estiver no Facebook. Olá, pessoal, vai me dando um oi aí para eu ver quem já está aqui comigo. Vou colocar o título da nossa live de hoje. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Hoje a gente vai falar sobre como usar a resolução de questões nos estudos para concursos públicos, tá? Deixa eu ver se meu microfone tá aqui. Tá tudo ok. Quem já tiver aí vai me dando um oi. Boa noite, Alex. Tudo bem? Eu não consigo ver quem tá no Facebook ou no YouTube. Só quando vocês me mandam um oi pelo chat que eu consigo ver vocês, tá bom? No Instagram eu consigo ir vendo quem vai entrando aqui. Hoje a gente vai conversar sobre resolução de questões, é um assunto que eu adoro, né? Vocês devem ter visto que eu tenho vários vídeos falando sobre resolução de questões. É um assunto que eu gosto muito, né? Eu sou super a favor de resolver muitas questões durante a preparação para concursos. E aí eu quis trazer esse tema para a gente debater bastante hoje, tá bom? O pessoal que está chegando novo aí vai me dando um oi, vai falando de onde vocês são. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, tá? Eu sou agente fiscal de rendas aqui no estado de São Paulo. Já fui também auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos. Eu sou graduada em farmácia e bioquímica, eu exerci por 7 anos a minha profissão, até me enveredar aí pelo caminho dos concursos públicos, tá? E desde setembro, agosto, finalzinho de agosto do ano passado, eu comecei esse projeto para ajudar outras pessoas aí a transformarem a vida através da aprovação em concursos públicos. E desde 18 de janeiro a gente começou com essas lives semanais aqui. Elas acontecem sempre às segundas-feiras, às 21 horas, tá? Cada segunda-feira é um tema específico. A gente já falou de cronograma, já falou de anotações, de revisões, de aplicativos, já falamos de procrastinação, de concentração. E hoje a gente vai falar sobre resolução de questões na preparação para concursos públicos. Se você perdeu, se você não conseguiu assistir essas lives, elas ficam gravadas. Então, elas estão no meu IGTV, lá no meu canal do Instagram, e elas também estão lá no meu Facebook e no meu canal do YouTube, tá bom? Eu comecei um projeto, né? Eu não sei se o pessoal já está acompanhando isso aí, para retomar os meus estudos para concursos públicos, com o objetivo de quê? De estar mais perto de vocês, tá? De poder ajudar mais vocês. Afinal de contas, eu estudei em 2011, 2012, 2013. E aí, desde essa época, né? Desde que eu tomei posse aqui no estado de São Paulo, que eu não estudo mais para concurso. Então, eu vou voltar a estudar para concurso público, mas não com o objetivo de mudar de carreira, tá? Por isso, eu até deixei, eu fiz uma pesquisa, uma enquete nos meus stories. O pessoal votou lá para escolher para qual área que eu deveria focar. E aí, a área escolhida. Ai, obrigada, Lilian, que bom que você gosta, fico muito feliz. E aí, o pessoal votou a área policial, tá? Então, eu estou retomando os meus estudos para concursos com foco na área policial. Eu já defini meu cronograma. Eu vou começar com direito penal, processual penal, civil, administrativo, português, civil não, administrativo, constitucional, penal, processo penal, português e raciocínio lógico. E amanhã eu vou começar, então, as minhas sessões de estudo. Já montei meu ciclo, já separei meu material, tá? Eu optei pelo GRAM, vou testar o material do GRAM, que eu não conheço. Na minha época, eu usei ponto dos concursos e estratégia, usei muita estratégia durante a minha preparação. Então, agora eu resolvi testar o material do GRAM, tá certo? Então, amanhã eu vou começar, vocês vão vendo lá pelos stories, eu vou mostrar para vocês aí minha retomada nos estudos para concursos públicos, tá certo? E hoje, então, a gente vai conversar sobre a resolução de questões na preparação para concursos públicos, tá bom? Vamos começar então, pessoal? Todo mundo pronto? Quem estiver aí no Instagram, se quiser ir para o Facebook ou para o YouTube, lá vocês vão ter acesso ao meu compartilhamento de tela, tá certo? A live vai ser transmitida normalmente pelo Instagram, mas é que eu não consigo compartilhar minha tela no Insta porque eu uso o celular, tá? Se quiser ir lá para o YouTube ou para o Facebook, lá eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá certo? Vamos começar então? Como usar a resolução de questões nos estudos para concursos públicos, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá.
Vamos lá, então, ó. Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Estão conseguindo me ouvir? Me dá um feedback aí, fala para mim se tá tudo ok, tá bom? Vou começar aqui. Vocês já devem saber, né? Deixa eu ver se vai passar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Por que eu quis falar sobre resolução de questões na preparação para concursos públicos, né? Em concurso público, gente, não passa necessariamente aquela pessoa que sabe mais, tá? Que tem mais conhecimento dos assuntos. Quem passa em concurso público é o melhor fazedor de questões, tá? É quem sabe dar a resposta que a banca quer. E por que eu falo isso? Eu não sei se vocês sabem a minha história, mas quando eu comecei a estudar para concurso público, o meu foco, né, era em concursos da área farmacêutica, tá? Concursos de alguma forma ligados aí à minha área de formação. Acontece que eu acabei resolvendo fazer aí, né? Eu já estava muito frustrada na minha profissão, muito desapontada, e queria logo mudar, queria logo passar em um concurso. E aí eu resolvi, então, estudar para o concurso de técnico judiciário do TRF da primeira região. E eu comecei nesse concurso totalmente do zero, tá? Eu nunca tinha visto direito na minha vida, eu comecei do zero absoluto, nunca tinha visto raciocínio lógico. A única matéria que eu já tinha estudado e que eu era boa era português, tá? O resto foi do zero absoluto. E eu consegui ser aprovada nesse concurso com 3 meses de estudo, tá? Depois disso, eu fiquei em 19º nesse concurso, eles chamaram até o 18º. E aí, depois disso, eu achei que realmente dava certo, que o meu caminho era fazer concurso, e eu acabei escolhendo a área fiscal, tá? E o meu primeiro concurso para a área fiscal que eu fiz foi a prova do ISS-BH. E eu fui aprovada com 9, 10 meses aí de estudo, tá? Fiquei em 84º, eles convocaram, nomearam até o 83º. E depois eu passei e tomei posse na Prefeitura de São José dos Campos com 10 meses de estudo, tá? Do completo zero. Agora, vocês acham que eu era uma das pessoas que mais sabiam nesses concursos? É claro que não, né? Eu tinha ali 9, 10 meses de estudo para esse concurso da área fiscal. Eu não tinha fechado nenhuma matéria, eu não tinha conseguido concluir o edital de nenhuma matéria. Eu devia estar mais ou menos ali em 50% de contabilidade, direito tributário, tá certo? Porque eu tinha começado do zero, não dá tempo. Quem estuda para a área fiscal sabe que os editais, eles são muito grandes, eles são muito extensos. Você vai demorar aí estudando muito, um ano e meio, 2 anos para conseguir fechar o edital, tá? E tinha pessoas ali muito mais bem preparadas do que eu. E por que eu passei, né? E essas pessoas não? Que com certeza deveriam saber muito mais do que eu. Porque eu sabia fazer questões, tá? Eu era uma boa fazedora de questões. E como é que a gente fica, então, um bom fazedor de questões, né? Como que a gente se torna um bom fazedor de questões? É fazendo muitas questões, tá? É treinando muito. E aí não é fazer muitas questões de qualquer jeito. Às vezes eu vejo o pessoal comentando, eu fiz 500 questões, eu fiz 200 questões hoje. Gente, é meio que quase que impossível você conseguir fazer do jeito que eu vou te mostrar aqui hoje. Boa noite, Otávio, Claudinei, Juan, Rodrigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa aí eu não ter dado boa noite para vocês, é porque às vezes eu fico tão entretida aqui e o chat fica no meu outro monitor. Aí eu tenho que olhar para o ladinho aqui para conseguir ver vocês. Boa noite, sejam bem-vindos, viu? Vou passar o pulo do gato, Juan, vou contar para vocês como vocês vão aplicar a resolução de questões na preparação de vocês e vão conseguir ter os mesmos resultados que eu tive, tá? Porque não é só fazer questões de qualquer jeito, tá bom? Não é o número de questões que vai importar, pelo menos não só o número, tá? É também a qualidade dessa resolução de questões. Isso é muito importante para que vocês obtenham sucesso na preparação de vocês, tá certo? Vamos seguindo então, ó. Qualquer coisa vocês vão me falando aqui, a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Vou seguindo aqui, ó. Por que, então, que a gente precisa resolver muitas questões na preparação para concursos públicos, né? O primeiro motivo, todo mundo já sabe, né? Para que a gente resolve questões desde lá, a época que a gente estava lá estudando no ensino fundamental, no ensino médio? Primeira coisa, a primeira função da resolução de questões é o quê? É avaliar o seu conhecimento, né? É aferir o quanto você entendeu, o quanto você absorveu daquilo ali que você estudou. Essa é a função mais básica, é a que todo mundo conhece e provavelmente, né, é o que todo mundo aí usa para resolver questões, né? É o quê? É para avaliar, para verificar se você aprendeu ou não aprendeu um determinado conteúdo, tá certo? Essa função, ela é muito importante.
mas ela não é a única, tá? E eu tô por aqui para dizer para vocês que ela não é nem a principal, tá certo? Vamos lá. Quais são as outras funções, então, da resolução de questões, né? A gente já falou aqui, então, ó, do avaliar o seu conhecimento, né? Que é o que todo mundo trabalha, todo mundo pensa nessa parte. Quando a gente fala, precisa resolver muitas questões, as pessoas pensam o quê? Precisa resolver muitas questões para avaliar o que você aprendeu daquele assunto, tá certo? Outra coisa, por que a gente precisa resolver muitas questões? É o quê? É para consolidar o entendimento, né? Existem algumas matérias, principalmente matérias aí de exatas, até o português também, né? Que você precisa o quê? Você vê a teoria, mas você precisa colocar a mão na massa, você precisa treinar aquilo ali, porque senão se perde, né? Não dá para aprender, por exemplo, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, só lendo a teoria. Né? Você precisa o quê? Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa aplicar aquilo ali que você aprendeu. Então, essa é a segunda função da resolução de questões, que é consolidar o seu entendimento, né? É mostrar para você ali na prática como que aquilo que você estudou na teoria funciona. Tá? Agora, a gente já vai para outras funções da resolução de questões que nem todo mundo conhece, né? Que já é diferente, porque a gente está acostumado a usar a resolução de questões para essas duas funções, para avaliar o conhecimento e para consolidar o entendimento. Essas outras eu só fui conhecer quando eu comecei a estudar para concurso público, tá? E quais que são essas funções, então? Ó, é orientar os estudos. Como... Tô apanhando aqui da minha caneta. Como assim, Juliana? Como que vai orientar os estudos? Quando você faz uma resolução de questões, você vai ver ali aqueles pontos que você já aprendeu, né? E aqueles pontos que você ainda precisa dedicar mais atenção, tá certo? Então, por exemplo, eu estou estudando direito constitucional. E eu vou começar o quê? Resolver questões e vou anotando qual que é o meu índice de rendimento nessa resolução de questões. E aí eu vou conseguir ver qual aqueles pontos da matéria que eu já peguei, que está ok o meu entendimento, e quais são aqueles pontos que eu ainda preciso dar mais atenção. Por isso que é tão importante que você registre o seu rendimento por tópicos, tá? E não só por matéria. Por exemplo, às vezes você está lá com 70% de acerto de questões nas questões de direito constitucional. Mas quando você vai olhar por tópicos, pode ser que em direitos e garantias fundamentais você já esteja lá com mais do que 90%. Né? E ali, na hora que você chega ali, por exemplo, na organização do Estado, ou se não em controle de constitucionalidade, que são assuntos mais chatinhos, aí você está, por exemplo, com 50%, 60%. Então, é aquilo ali que está fazendo o seu rendimento em direito constitucional despencar. É ali, naqueles assuntos, que você precisa dedicar mais atenção, tá certo? Então, serve para orientar os seus estudos. Serve também para orientar os seus estudos entre as disciplinas, né? Eu montei meu ciclo de estudos, comecei a rodar o meu ciclo, e aí eu tô vendo que, por exemplo, o meu índice de rendimento, né? O meu índice de acerto de questões em raciocínio lógico tá muito bom, tá 80, 90, mas em português tá em 50. Então, talvez eu precise o quê? Pegar um pouco das minhas horas de raciocínio lógico e dedicar para o estudo de português, tá certo? Você vai reequilibrando o seu ciclo também com base no seu índice de acertos na resolução de questões. Então, para isso que serve como orientar, né? Como orientação ali para os seus estudos, tá certo? Vamos continuando. Outra função da resolução de questões é o quê? É identificar os assuntos que são mais importantes, tá, gente? E isso aqui é fundamental. Quando eu falo para vocês que eu passei em concurso, né? Sem fechar o edital, sem conseguir completar nenhum edital, é porque que eu consegui focar justamente nesses assuntos que eram mais importantes, que eram mais cobrados. E como que a gente descobre quais que são os assuntos mais cobrados? Resolvendo questões, tá certo? Essa é uma forma muito importante de se preparar de forma mais correta, de forma mais assertiva, tá? Dando mais atenção para aqueles assuntos que são mais explorados pela sua banca, pelo seu concurso. Outra coisa que é muito importante na resolução de questões, minha caneta hoje está brigando comigo aqui. Peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Pronto, voltei. Conhecer. Opa!
é conhecer o perfil da sua banca, né? Quem já é concurseiro aí mais tempo, que já é mais experiente, né? Consegue, sabe, né? Que as provas, elas são muito diferentes. Se você pega uma prova da Fundação Carlos Chagas, é muito diferente de uma prova da Fundação Getúlio Vargas, que é muito diferente de uma prova do Sebrasp. E não dá para você saber isso, para você ter esse primeiro contato, né, com essas diferenças, só na hora de fazer o concurso, tá? Você precisa ir treinando isso, você precisa conhecer essas particularidades, tá certo? Conhecer o perfil, como que a sua banca gosta de cobrar aquele assunto, né? Como que ela explora, como que são as questões da sua banca, né? Outra coisa muito importante é o quê? É para você treinar, né? Claro. Gente, eu tô perdida aqui, ó. Meu Deus, cadê? Ó. É para você treinar, né? As pessoas costumam falar, porque as questões do Sebrasp são muito complicadas, é difícil de acertar, né? Tem gente que odeia a banca. E aí o quê? Mas é questão de você treinar a forma que a banca cobra, né? Treinar resoluções do Sebrasp, ficar muito bom naquele modelo de questão, tá certo? E a outra coisa também, uma outra função muito importante é para revisar, né? As questões, elas são uma forma, tá, de revisão ativa. A gente tem ali, se você só revisa lendo resumos, né, lendo seus mapas mentais, você está perdendo uma excelente oportunidade de revisar de uma forma ativa, que é através da resolução de questões, né? A gente fez uma live só falando sobre métodos de revisão, foi a nossa live 004, se eu não estou enganada, tá? Se você não assistiu, vai lá depois, assiste, tá no meu IGTV, tá no meu canal no Facebook, tá no meu canal do YouTube, tá certo? Não deixe de assistir, foi uma live muito legal que a gente fez, só falando sobre métodos de revisão, tá bom? Então vamos seguir o barco, vamos tocar, ó. Quando que a gente resolve questões? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Quando que vocês resolvem questões? Quando? Quando que a gente deve resolver questões? Responde aí para mim no chat, quando que vocês resolvem questões? Anda, gente, estou esperando, acorda. Responde aí, quando que a gente vai resolver questões? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, no meu Stories, perguntando se o pessoal resolvia questões todo dia. A maioria respondeu que não resolvia, tá? Gente, a gente precisa resolver questões sempre, tá? Sempre. Eu vou começar a estudar amanhã, né? Falei para vocês que eu vou retomar os meus estudos para concurso amanhã. Quando vocês acham que eu devo começar a resolver questões? Amanhã, tá? A gente resolve questões sempre. Eu vejo muita gente, tá? É um dos maiores erros que eu pego aí do pessoal, é falando, eu pergunto assim, já tá resolvendo questões? Não, ainda não. Ainda não tô resolvendo questões. Gente, como que não tá resolvendo questões? Porque eu vou avançar um pouco mais na teoria. Gente, não existe isso, tá? Tem gente que quer se preparar para resolver questões, pelo amor de Deus. Tá? As questões, elas servem para te preparar para fazer provas. Você não se prepara para resolver questões. Na verdade, você não se prepara nem para resolver, para fazer prova, tá certo? Tá estudando para um concurso. Abriu o edital lá da sua área, vá fazer o concurso, porque é uma forma de você se preparar para outros concursos da sua área, tá certo? Resolver questão, então, assim, não existe, tá? Porque até você pode falar comigo, Juliana, mas fazer concurso, né, eu vou precisar investir. Vou precisar investir com inscrição, vou precisar investir em me deslocar para ir fazer a prova, e realmente tem um gasto, né? Eu já deixei de fazer concurso porque eu não tinha dinheiro, nem era para pagar a inscrição, mas para pagar o deslocamento mesmo para ir fazer a prova. Então eu sei que isso é mais complicado. Mas resolver questões não, tá, gente? Pelo amor de Deus, resolver questões é muito importante. Resolve questões desde que começou a estudar, tá certo? Vamos seguir então, ó. Bom, primeira coisa, então, quando que a gente vai resolver questões? Antes de iniciar os estudos. Hein? Como assim, né? Como que eu vou resolver questões se eu nem comecei a estudar ainda, Juliana? O que é isso aqui? Eu já gravei um vídeo falando do que é essa resolução de questões antes de iniciar os estudos. Quem sabe, coloca aí no chat para mim o que é isso aqui, ó. Como é que chama esse negócio aqui? De resolver questões antes de iniciar os estudos. Quem sabe, quem dá mais? Vamos lá. Ó, isso aqui, gente, chama... Minha letra fica horrenda aqui, mas eu vou escrever para vocês. Ó. Deixa eu ver se acertou. Mesmo quando tá começando do zero, Claudinei.
Isso aqui chama estudo. Boa noite, Ale! Tava sentindo sua falta. Isso aqui chama estudo reverso, tá? Isso chama estudo reverso. Quando você resolve questões antes de estudar a teoria. Mas para que a gente faz isso? A gente faz isso para direcionar os estudos, tá? Então, amanhã eu vou começar a estudar, minha primeira matéria do meu ciclo é Direito Penal, tá? Eu vou começar a estudar por Direito Penal. O que eu vou fazer? Antes de começar a estudar o meu primeiro PDF, eu vou lá, vou olhar 20, 30 questões, tá? Que estejam lá no final do meu PDF. Vou ler a questão. É claro, gente, que eu não vou tentar responder, tá? Porque eu não sei nada de direito penal. Quando eu vou fazer português, raciocínio lógico, até direito constitucional, aí sim eu vou tentar fazer as questões porque eu já tenho alguma bagagem. Direito penal é uma matéria que eu tô começando praticamente do zero. Então eu não vou tentar responder as questões, porque não vai rolar, né? Se eu acertar alguma coisa vai ser chute, tá certo? Mas eu vou o quê? Ler ali umas 20, 30 questões, tá certo? Vou ler os comentários, o quê? Para me direcionar, tá certo? Porque eu já vou para o meu estudo da teoria sabendo como aquele assunto costuma ser cobrado no meu concurso, tá certo? Porque senão, a gente às vezes fica se atendo a alguns detalhes, fica dando muita importância para alguns assuntos, para alguns tópicos que não são importantes, que não são explorados no nosso concurso, tá certo? Então, esse estudo reverso, ele serve para te ajudar a direcionar esforços, porque você vai focar a sua atenção naquilo que é realmente importante para o seu estudo, tá bom? Isso mesmo, Rodrigo, estudo reverso. Então, se você já tem alguma experiência, alguma bagagem naquela matéria, pode tentar resolver as questões, tá certo? Vai servir até como uma forma de revisão para você. Eu vou fazer isso com direito administrativo, com constitucional, com português, com raciocínio lógico, que são matérias que eu já estudei há muito tempo atrás, mas já estudei, então eu tenho algum conhecimento, não é totalmente do zero. Agora, penal e processo penal eu nunca estudei, tá? Na verdade, penal eu até estudei um pouquinho, mas assim, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais nada, tá certo? E processo penal eu nunca estudei. Então vai ser do zero, eu não vou tentar resolver as questões. Eu vou só o quê? Ler as questões e ler os comentários, tá certo? O Douglas é do GRAM, né? Isso mesmo. Vou começar. Vou testar o material do GRAM, depois eu conto para vocês o que eu achei, tá? Eu não quis pegar o da estratégia, porque eu já conheço, tá? Então eu quis pegar um material novo para testar e poder falar para vocês o que eu achei, tá bom? Vamos lá, então. Então, o primeiro momento que a gente vai resolver questões é antes de iniciar os estudos, tá certo? E depois, quando que eu vou fazer? Durante os estudos, né? Durante. Como assim durante, Juliana? Tá lá lendo o seu PDF, apareceu alguma questão, você vai resolver, tá? Não vai deixar para o final, quando eu acabar eu resolvo. Não. Tá lá estudando, o professor colocou uma questão ali, vai resolver aquela questão porque ela é pertinente ao seu estudo. Está assistindo uma videoaula, o professor colocou algumas questões, resolve essas questões, tá bom? Então, durante os seus estudos, à medida que for aparecendo as questões, você também vai resolvendo, tá bom? Vamos continuando. Ao finalizar um tópico, né? Essa daqui é a mais comum, é a que todo mundo faz. Então, assim, terminei de estudar um PDF, vou lá e resolvo aquelas questões que estão lá no final do meu PDF, tá bom? Estou estudando por livro, não tem questões. Ou estou estudando por videoaula, não tem questões. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá na minha plataforma de questões, tá? Vocês podem usar lá o TEC, o Exponencial, o que concursos, qualquer uma aí que existir que vocês gostarem. E vai lá e filtra algumas questões daquele tópico que você acabou de estudar, tá? É muito importante fazer isso. Então, finalizou o estudo de um tópico, finalizou um PDF, vai lá e resolve aquelas questões, tá bom? Depois eu vou falar de quantas questões e aí a gente comenta mais isso daqui. Agora eu tô falando só do momento que vocês vão usar para resolver questões, tá certo? Essa daqui, gente, olha só, essa resolução de questões que a gente tem. Nesse item 2 aqui, que é durante o estudo, e nesse item 3, que é ao finalizar o estudo, esses dois tipos aqui, elas servem para o quê? Elas servem para aferir o seu conhecimento. Tá? Elas servem para aferir o conhecimento e também, é claro, assim, para consolidar o seu entendimento.
né? Aí depois a gente tem um outro momento que é o quê? O momento das revisões, né? Lembra que eu falei para vocês? É muito importante usar a resolução de questões, usar as questões como forma de revisão ativa, tá? É muito importante. Seguindo, simulados. Muitas pessoas confundem resolução de questões com simulados, tá? São coisas diferentes. Apesar dos dois terem questões, né? O simulado ele é feito de questões, ele tem uma outra função. A função do simulado é te preparar para a prova, tá? Para a hora do jogo, para a hora do vamos ver. No simulado, você não vai só resolver questões, tá? Você vai treinar tudo, gente. No simulado, a gente treina todas as condições da prova. Você vai preencher gabarito, você vai levar em consideração o tempo de prova, tá? Você vai ficar sentado, nada disso de fazer simulado deitadão, esticado no sofá, nada disso, tá? Sentado, de preferência numa cadeira dura, de roupa normal, tá? Não vai fazer simulado de pijama. Por quê? Porque o objetivo do simulado é que você treine todas as condições que você vai estar exposto lá na hora da prova. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, comecei com uma série de erros, né, gente? Igual todo mundo comete mesmo. Não tinha tanta gente falando sobre concursos públicos naquela época como tem hoje em dia. E aí, no começo, eu não fazia simulados, tá? E aí eu fui, a primeira prova, assim, eu já tinha feito várias provas de concursos antes da minha área, tá? Tipo, quando eu nem estudava direito, estava lá só quando publicava o edital. O primeiro concurso que eu fiz, assim, certinho e tal, estudando melhor, com material bom de concurso, foi o concurso pro TRF da primeira região. E eu não tinha feito nenhum simulado, né? Até porque eu estudei 3 meses. Fui lá e fiz a prova, beleza. Depois, eu fui fazer a prova do INSS. Aí também fiz a prova, tá? Beleza, sem simulado. E aí fui fazer a prova lá do ISS-BH. E aí a prova do ISS-BH já era uma pegada muito diferente. Porque até então, as provas que eu tinha feito eram provas de um dia só, né? Tanto a prova lá do TRF quanto a prova do INSS foram provas de um dia, tá? Não tinha nem redação. E aí eu cheguei para fazer a prova lá do ISS-BH e foram 2 dias de prova. E um desses dias eram mais de 5 horas de prova, porque tinha inclusive uma redação para fazer. Gente, eu não tinha feito simulado, tá? Eu fiquei esgotada, fiquei super cansada. Aí acabei não deixando muito tempo para marcar o gabarito. Fui, marquei o gabarito a caneta. Marquei 2 questões de português errada, tá? E o que acontece? Essas 2 questões eu marquei errado mesmo. Eu tinha acertado e marquei errado no gabarito. E português na prova do ISS-BH tinha peso 2. Eu perdi 4 pontos de bobeira, tá? De bobeira, porque marquei o gabarito toda a caneta. Antes devia ter marcado a lápis, conferido, depois marcado a caneta. Estava muito cansada. Fui, marquei tudo a caneta de uma vez só. Perdi esses 4 pontos. Qual que foi o resultado final desse concurso? Eu fiquei em 84º lugar e eles nomearam até o 83º. Então, vocês imaginam, né? 4 pontos. Quantas posições eu não teria subido com esses 4 pontos, né? Que eu perdi de bobeira, tá certo? Então, é importante fazer simulados, tá? É importante você treinar. Porque uma coisa é você resolver, mesmo que você faça, sei lá, 5.000 questões durante a sua preparação, você foi fazendo essas questões aos poucos, tá? Pegar lá no dia da prova, principalmente provas que tem questão do tempo correndo contra, né? A gente tem provas aí de 200 itens para 4, 5 horas, ainda vai mais uma redação. A gente precisa treinar, fazer prova, tá? Ficar sentado esse tempo todo, com estresse, cansaço batendo, e aí você vai montar a sua estratégia de prova, tá? Então, assim, eu me arrependi demais de ter feito isso, e aí eu aprendi, tá? Depois disso eu comecei a fazer muitos simulados, tanto que meu concurso aqui para o Físico Estadual de São Paulo também tinha uma pegada bem complicada, assim, a gente fazia prova no sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, super cansativo. A primeira prova eram 100 itens, 4 horas, eram provas que não dava tempo de fazer, mas eu já tinha treinado, eu já tinha resolvido muitas provas desse jeito, e eu sabia fazer a minha estratégia, tá? Então, isso é muito importante. No simulado, não é só uma resolução simples de questões, tá certo? Vocês precisam treinar mesmo ali a pressão do dia da prova, tá? É para isso que a gente faz simulado. Vamos continuar, então. Quantas questões resolver?
né? Quantas questões a gente vai resolver. E aí, claro, vai depender do seu objetivo, vai depender de qual daqueles momentos que você tá certo? Então, ó, no estudo reverso, né, aquele que eu falei para vocês que você vai fazer antes de começar um assunto, quantas questões você vai responder aqui, ó? De 20 a 30. Nossa, que letra horrorosa. De 20 a 30, tá? Após o estudo teórico, você vai responder no mínimo 50 questões, sendo que se você estiver estudando, se você estiver estudando por um PDF, tá? Por um material que traga questões, você vai responder todas as questões que estiverem no seu material. Juliana, mas tem 300 questões no meu PDF. Você vai fazer as 300 questões do seu PDF, tá? Não precisa, gente, fazer todas essas questões no mesmo dia, nem tipo direto, sabe? Vai emendando todas. Não, você pode e deve, inclusive, tá? Diluir essas questões ao longo da sua preparação. Como que eu gostava de fazer? Vou contar para vocês. Ó, quando eu estudava, né, no período que eu fiquei lá conciliando a rotina de trabalho com os estudos, eu estudava na hora do almoço. E eu sou um zero à esquerda depois que eu almoço, tá? Depois que eu almoço, gente, ninguém me aguenta, assim, porque eu fico com muita vontade de dormir. Eu tenho uma preguiça absurda depois que eu almoço. Só que na época que eu estudava e trabalhava, não dava para me dar o luxo de dar um cochilo na hora do almoço, né? Então eu almoçava super rápido ali em 15, 20 minutinhos e ia estudar. Só que se eu fosse estudar uma matéria teórica, eu ia dormir, né? Não ia conseguir. Aí o que eu fazia? Eu deixava esse momento depois do almoço para resolver questões, tá? Então, assim, eu resolvia ali, tipo, uma hora e meia de questões e não resolvia tudo de uma matéria só, às vezes de 2 matérias, às vezes até de 3 matérias, tá? Então, você pode pegar essas questões do seu PDF, tá? E diluir essas questões. Se você faz sessões de estudo aí maiores, sessões de estudo, por exemplo, de 2 horas, dá para reservar meia hora ali da sua sessão de estudos, pode ser o final, pode ser o início da sessão, para ir resolvendo essas questões. Se você faz sessões mais curtinhas, né? Eu gosto de fazer sessões ali de 1h30, aí você vai ter mesmo que deixar um espaço, né, no seu dia para resolver essas questões. Mas tem que resolver todas, tá? Todas. Vou colocar aqui, ó. Todas as questões do seu PDF, tá? Se você não está estudando por um PDF específico para o seu concurso, ou se o seu PDF tem poucas questões, o mínimo, tá? O mínimo de questões é 50, tá? Esse é o mínimo. Mas se você tiver por um material que tenha muitas questões do seu concurso e da sua banca, todas as questões, tá? Isso mesmo, Aline, isso mesmo, tá? E aí, gente, o que acontece? Deixa eu falar para vocês, olha só. Às vezes, você está estudando por um PDF, por exemplo, no meu caso, tá? Eu comprei o PDF lá do GRAM e eu vou estudar pelo PDF. Eu caí no Instagram, tá? Daqui a pouco eu volto. O que acontece? Eu estou estudando pelo material do GRAM e eu vou pegar o material de policial legislativo do Senado, tá certo? Vou focar nesse concurso. E o GRAM, depois eu vi o estratégia também, eles estão focando mais em questões da Sebrasp, né? Eles estão apostando que a banca escolhida vai ser o Sebrasp, apesar da última banca ter sido a Fundação Getúlio Vargas. Vamos supor que nesse meio termo saia lá um outro concurso para a área policial que seja organizado por uma outra banca, tá? VUNESP, FCC, enfim, uma outra banca qualquer. Eu não vou pegar um outro material para estudar, né? Não tem porquê isso, tá? É um material para a área policial, só não vai ter questões específicas dessa outra banca. Aí o que a gente faz? Pega uma plataforma de questões e filtra questões dessa outra banca que a gente vai usar, tá bom? Não precisa ter um material específico para cada concurso que você for prestar, tá bom? Você pode ir pegando essas questões na plataforma de questões. E aí, se for o caso, sempre lembra pelo menos 50 questões, tá bom? Pode ir diluindo isso ou nas sessões de estudo ou ao longo do seu dia de estudo. Combinado? Depois do almoço não é fácil, né, Claudinei? Eu sou um fiasco, gente, depois do almoço, tá? Mas aí resolução de questões é mais dinâmico, fica mais fácil de conseguir, né? Vamos seguindo. Ó, para revisão. Para revisão, eu recomendo que você pegue sempre 30 a 40 questões.
tá? E aí, normalmente, na revisão, você vai usar o quê? Ou os flashcards, ou aquelas questões que você cadastrou no Anki, né? E aí, que questões que você vai cadastrar ali? As questões que você errou e aquelas questões que, embora você tenha acertado, sejam questões mais complexas, né, mais difíceis ali, de um assunto que não está muito trabalhado no seu material, ou questões que sejam o quê? Mais abrangentes, né? Que peguem ali mais pontos da disciplina e vão te ajudar o quê? A fazer uma revisão melhor, tá certo? Simulado. Quantas questões eu vou resolver no simulado? Lembra que eu falei para vocês que o simulado, ele é para fazer o quê? Ele é para você treinar a prova, né? Para você ficar o quê? Pronto, preparado para sua prova. Então, no simulado, você vai resolver o quê? O número de questões que tiverem na sua prova. Se a sua prova tem 200 questões, o seu simulado vai ter 200 questões. Se na sua prova tem 100 questões, o seu simulado vai ter 100 questões, tá? Então, no caso do simulado, você vai resolver o quê? A mesma quantidade da prova. Tá? Mesma quantidade da prova. Combinado? Vamos seguir. Quais questões eu vou resolver? Deixa eu responder uma pergunta aqui do Juan. Ó, as matérias da Polícia Civil, elas são mais densas de direito do que a PRF, por exemplo. Para conciliar, vai faltar conteúdo no caso de vários concursos. Vai, Juan. E aí, o que a gente faz, tá? Quando acontece isso, porque um edital de um concurso, vamos supor, direito penal, tá? E aí eu estou estudando direito penal lá para o cargo de policial legislativo do Senado. E aí, então, foi publicado, por exemplo, o edital da Polícia Civil de São Paulo. E eu quero fazer também. Só que o edital, embora tenha direito penal, não vai cair exatamente os mesmos tópicos, né? Isso muda de um concurso para o outro. O que a gente vai fazer? Eu vou olhar quais os tópicos não estão contemplados, né? Tipo assim, quais os tópicos que não estão no meu material e que vão ser exigidos nesse novo concurso. E aí eu vou precisar complementar esses tópicos, tá? E aí você pode procurar esse material ou em outro PDF, ou vai procurar por videoaula, ou vai procurar por livro, tá? Aí fica a seu critério. Na minha época, não tinha muito isso de assinatura, tá? O que a gente fazia? A gente comprava um pacote para um concurso. E aí ficava meio caro se você fosse comprando pacotes para os outros concursos também. Agora ficou mais fácil, né, gente? Porque agora você faz aquelas assinaturas lá, o GRAN, inclusive, tem uma assinatura social, eu acho que a Estratégia também tem, para as pessoas que têm uma renda mais baixa, fica com um preço bem acessível. E aí você tem acesso a todos os cursos, todos os pacotes ali daquele cursinho. Aí fica mais fácil, né? Você vai lá e pega só o material diferente, tá bom? Se não for o caso, aí você vai precisar realmente procurar ou em um outro PDF, ou em livros, ou em videoaulas, tá bom? Isso acontece mesmo, não tem como ser o mesmo programa, tá? Isso acontece para todas as áreas, tá bom, Juan? Não é só a área policial, não. Na área fiscal, isso também acontece, tá? Às vezes o programa de direito constitucional que vai ser cobrado, por exemplo, no concurso lá da Cefaz Espírito Santo, vai ser diferente do que vai ser cobrado no ISS-BH, que vai ser diferente do que vai ser cobrado na Receita Federal. Tem um núcleo, que é um núcleo básico, né? Mas sempre tem uma outra coisinha ali que vem diferente, tá? E aí precisa ver também, né, gente, se compensa ou não estudar. É claro, por exemplo, que se for direito penal, né, que é uma matéria que tem um peso muito grande na área policial, compensa, tá? Mas às vezes é uma matéria que já tem um peso pequeno e um item a mais, outro item, às vezes não compensa estudar. A gente precisa colocar essa estratégia aí também, tá bom? Vamos continuando, ó. Quais questões que a gente vai resolver, tá? E aqui é importante o quê? Que a gente faça filtros. Se você está usando um PDF, um material que é específico para o seu concurso, né, espera-se que o professor já tenha usado esses filtros aí para você, né? Aí já vai ter lá só como é que fala? Só o que você precisa mesmo, já vai estar tudo mastigadinho para você. Agora, se você está usando um material que não é específico para o seu concurso, se você está estudando por um livro, se você vai precisar usar uma plataforma de questões, aí é importante que você se atente para alguns filtros, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, alguns filtros que vocês precisam ter em mente, tá? Ó, matéria e assunto, tá certo?
Então, o que você vai filtrar? Ó, vamos supor, eu vou estudar aqui, ó, direito constitucional. O que eu vou filtrar aqui? Eu vou filtrar direitos e garantias individuais e coletivas, que é lá o meu artigo 5º, por exemplo. Tá? Então, é importante que você use esses filtros se você estiver usando uma plataforma de questões, tá certo? Não deixem de fazer isso. Outra coisa, a banca. Se o seu concurso ele já tem uma banca definida, por exemplo, quem está estudando lá para PRF, para PF, já sabe que a banca é quem? O Sebrasp. Então, eu vou filtrar questões de quem? Do Sebrasp, né? Ah, Juliana, meu concurso ainda não tem uma banca definida. Por exemplo, a Receita Federal lá, né? Que sempre foi a Exaf, mas a Exaf já falou que não vai fazer. Quem que vai ser a banca? Não sei. Então, eu vou pegar outras bancas ali que podem ser escolhidas para fazer o meu concurso, tá certo? A área ou o cargo, né? Então, isso é muito importante. Ah, eu vou pegar, por exemplo, todas as questões ali da área policial, vou pegar todas as questões da área fiscal. E, às vezes, a gente precisa se atentar também para o cargo. Por exemplo, eu vou pegar questões de tribunal. Mas aí eu vou querer o quê? Questão de juiz, de promotor, de defensor público? Não, né? Depende. Se eu estou estudando por exemplo, para analista, para técnico, eu vou filtrar as questões ali de técnico e analista, né? Não vou pegar essas questões de procurador, de promotor, de defensor público, de juiz, tá? Não fique com aquela cabeça assim, tipo, eu vou treinar essas aqui, porque se eu conseguir fazer essas, eu vou conseguir fazer as minhas ali de analista. Não tem isso, tá, gente? Você vai acabar perdendo muito tempo se preocupando com assuntos que não vão ser cobrados na sua prova. Então, tem que prestar atenção na área e no cargo, sim. Tá certo? Se você está estudando para a área policial, você vai filtrar as questões da área policial. Se é para agente que você está estudando, você vai excluir as questões de delegado, tá? Não é aquela pegada ali que você precisa estudar. Não tem esse negócio, eu vou estudar nas questões de delegado porque aí eu vou conseguir fazer as minhas questões de agente. Não, você acaba perdendo muito tempo se preocupando com assuntos que não vão cair na sua prova, pelo menos não com aquela profundidade, tá bom? Então, filtra a área e o cargo. Às vezes, vai ser necessário você filtrar, inclusive, a escolaridade, porque a gente tem alguns cargos em que alguns estados, em alguns municípios, eles são exercidos por nível médio, e em outros são exercidos, por exemplo, por nível superior, que é um exemplo, fiscal de posturas, né, que é um cargo da prefeitura. Eu já vi prefeitura que exige nível superior, e eu já vi prefeitura que exige nível médio. Então, é importante o quê? Que você filtre, inclusive, tá, a escolaridade no caso desses cargos, tá? Se não tiver muito isso, a escolaridade você pode passar, tá? Filtra sempre matéria, assunto, banca, área e cargo. E a escolaridade só se tiver muitas mudanças aí com relação ao cargo, tá bom? E outros, é importante que você o quê? Exclua as questões que foram anuladas, as questões que estão desatualizadas e as questões que não foram comentadas. Tá? É muito importante que você resolva questões comentadas, tá? Não percam tempo com questões que não têm comentário, tá? A menos que no seu caso você não encontre, né? Eu conversei com um menino há pouco tempo, o Pedro, e ele está estudando para um concurso que é muito específico, assim, é um concurso da área militar, mas para esses níveis de saúde, sabe? Tipo farmacêutico, odonto, essas coisas, e é difícil de você conseguir questões comentadas das matérias específicas. Aí não tem jeito, precisa resolver provas anteriores mesmo, e você mesmo resolver as suas questões, tá? Mas se não for esse o caso, exclui essas questões não comentadas, tá bom? E aí? Aí você foi lá, jogou na sua plataforma de questões, né? Buscou lá as questões e retornou muitas questões. Às vezes acontece isso, né? Tem alguns temas que eles são muito explorados pela banca, um exemplo é o artigo 5º mesmo. E aí quando você faz uma busca, volta lá 1000 questões, né? Como é que faço, Juliana? Eu vou resolver 1000 questões? Não, né, gente? Não vai. Primeiro filtra o quê? Filtra por ano, tá? Pega questões lá mais novas, de 2, 3 anos para cá. Mesmo assim, ficaram muitas questões, dá preferência para as questões de nível médio e difícil, exclui as questões de nível fácil, tá bom? E aí você já vai dar uma peneirada, já vai diminuir um pouco aí essa quantidade de questões, tá certo? Agora, o outro lado, retornou poucas questões. Então, eu fui lá, Juliana, busquei
né? Coloquei matéria, assunto, coloquei a banca, coloquei a área, o cargo, e não retornou questão, retornou 2, 3 questões. E aí, o que eu faço? Primeiro, retira, né? Ou retira a área, e aí filtra só matéria, assunto e a banca. Depois, não retornou também muitas questões. Aí você tira a banca e filtra só matéria, assunto e o cargo, tá? Ou a área. Não retornou também, Juliana, retornou pouquíssimas questões. O que eu faço? Como que eu vou estudar esse material? Gente, olha só uma coisa importante aqui, tá? Ó, não sei se vocês já tentaram para isso. Ó, se retornou poucas questões, o que isso tem que sinalizar para vocês? Que isso aqui é um assunto de menor importância, tá? Então, se você não conseguiu encontrar muitas questões da sua banca ou da sua área sobre aquele assunto, isso significa que aquele assunto, ele não é um assunto muito importante para o seu concurso. Ah, então não vou estudar? Não, vai estudar, né? Só que vai dar o quê? Menos atenção, vai dar menos foco para aquilo ali, tá bom? Agora, presta atenção numa coisa aqui, gente. Olha só. Isso aqui, ó, só vale, tá? Só vale se não for um assunto novo. Por exemplo, agora a gente está aí vivendo esses tempos conturbados, a pandemia, a gente está vendo brigas constantes aí, né, em termos de competência entre governador, presidente, o STF, o Ministério Público, cada um fica se intrometendo ali, a gente não sabe de quem que é a competência para as coisas. Provavelmente esse assunto, ele vai ser explorado nas próximas provas. Ah, então você não vai encontrar isso para trás, porque é um assunto de agora, desse momento. Quando você estuda por questões, a gente está olhando sempre para o passado, para aquilo que foi cobrado, né? Se é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, ele vai ser cobrado o quê? Só nos concursos futuros. Como que você vai estudar esses assuntos? Através das questões que são elaboradas lá pelos cursinhos, tá certo? Dos simulados, enfim. Mas você não vai ter isso para trás. Não significa que não é um assunto importante, mas é um assunto novo, não tem questões. Agora, se já é um assunto mais antigo, mais batido, e que mesmo assim você não conseguiu voltar, não conseguiu recuperar muitas questões, isso tem que sinalizar para você que aquele é um assunto menos importante para o seu concurso, tá certo? Isso, Rodrigo, isso mesmo, tá? Cuidado, porque às vezes as pessoas querem até elaborar questões, né? Ai, não achei nada sobre isso daqui, vou montar uma questão sobre isso. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Fez a busca certinho, veio poucas questões, retornou poucas questões para você, beleza, aquilo ali é um assunto que vai ficar meio que segundo plano, tá? Você vai passar o olho ali, porque as coisas mudam, né? As bancas mudam aí os comportamentos, mas não é uma coisa para você perder muito tempo, tá certo? Vamos seguindo então. Como que a gente faz para resolver essas questões, tá? E é aqui que muita gente boa acaba pecando. Por quê? Gente, não basta resolver questões, tá? Não basta sentar lá, ler a questão, resolver, olhar se errou e acertou e passar para a próxima. Isso não é estudar por questões, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir um passo a passo para conseguir tirar o máximo proveito dessa resolução de questões, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês como que é esse passo a passo, tá? A primeira coisa é o quê? É ler com muita atenção, gente, muita atenção o enunciado, tá? Olha essa questão aqui, ó. Não são espécies de tributos. Aí a pessoa vem batido, né? Espécie de tributo. Aí ela já vem aqui, ó, e pá, marca imposto, né? Mas a questão pediu o quê? Não são espécies de tributos, tá? Não são. A resposta vai estar aqui embaixo, ó, tarifas públicas, tá bom? Então, cuidado com essa questão de item correto ou item incorreto. Parece bobeira, mas eu já errei questão assim, tá? Se a questão estiver pedindo o item incorreto,
marca, tá? Faz um círculo lá, marca isso lá na sua prova, tá bom? Preste atenção nessas coisas. Outra coisa, né? Palavras-chave. Não, todo, nenhum, sempre, nunca, tá? Tipo de lei, se é lei ordinária, se é lei complementar, o prazo, eu já falei para vocês que as bancas adoram fazer isso, né? Em direito, o prazo em dias, em meses, em anos, ele é diferente. Então, se na sua lei está lá que o prazo é de 3 meses e a banca coloca na sua prova que o prazo é de 90 dias, aquela afirmativa está incorreta. Então, muito cuidado com essas coisas, porque são pegadinhas bobas, são questões bobas e a gente acaba caindo e perdendo pontos que são preciosos, tá? Um ponto, gente, em concurso faz muita diferença. Tá? As pessoas, elas empatam ali em questão de pontos, de um ponto. Então, assim, às vezes 1 ponto, 2 pontos te joga lá para cima na lista de classificação. Então, não pode perder questão por bobeira, tá? Fica atento na hora de ler o enunciado da questão. E já vai treinando isso desde a sua resolução de questões, tá? Já pega essa postura de grifar as palavras-chave no enunciado na hora que você estiver lendo as questões, tá bom? Questões Sebrasp, né? Eu tinha que falar para vocês sobre as questões do Sebrasp, porque as pessoas reclamam muito dessa banca, tá? Qual que é o problema das questões do Sebrasp? É que você precisa interpretar, né? Não é uma questão meio copia e cola, né? Tipo assim, pega lá um trecho da lei e joga aqui. Eles gostam de dar uma complicadinha, né? E aí eles cobram um pouco ali de interpretação de texto, tá certo? Então é importante que vocês se atentem na hora de resolver questões do Sebrasp, tá? Então, lê o enunciado com atenção. Às vezes, o Sebrasp tem uns enunciados que são gigantescos, né? Tipo assim, uns parágrafos assim, de 5, 10 linhas. Como que a gente faz? Quebra esses parágrafos, tá? Em frases menores para você analisar, porque fica mais fácil, tá? Analisa cada uma dessas partes, cada um desses fragmentos, né? Presta atenção aos conectivos que estão sendo utilizados, tá? Conectivo de causa, né? Presta muita atenção nisso. Outra coisa, gente, é muito mais fácil você identificar um item incorreto do que um item correto. Por quê? Se você tem lá, né, um parágrafo enorme lá, gigantesco, para tornar aquela afirmativa incorreta, basta que uma palavrinha ali esteja incorreta. Tá? Ele pode ter colocado todas as afirmativas corretas. Se tiver uma palavra ali incorreta, pronto, aquele item já está incorreto. Agora, para você identificar que aquele item é correto, você precisa ter certeza que tudo que está escrito ali, que todas aquelas afirmações estão corretas. Tá? Então, normalmente, tá? No final de uma prova do Sebrasp, você vai ter encontrado mais itens incorretos do que itens corretos. Depois vocês me falam, quem já fez prova aí do Sebrasp, depois me fala se eu não estou falando a verdade, tá? Normalmente, no final de uma prova do Sebrasp, tá? As pessoas ficaram mais, elas conseguiram marcar mais fácil os itens incorretos do que os corretos. Justamente por causa disso que eu falei, né? Porque basta uma palavrinha ali. Tipo assim, tô lendo aquele texto enorme, achei uma coisa ali que tá errado, pronto. Não preciso nem ler o restante do item, já tá errado, né? Agora, para você ter certeza que a afirmativa tá correta, você precisa o quê? Olhar cada palavra tem que estar certinho, tá bom? Então, toma muito cuidado com essas coisas. Olha só, trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Por que as pessoas pecam? Olha só esse exemplo. A soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana são fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Fala aí para mim no chat. O que vocês acham? Tá certo isso aqui ou tá errado? Gente, esse item, ele tá incompleto, né? Porque tá faltando aqui o quê? O pluralismo político e o valor social do trabalho da livre iniciativa. Mas ele tá ok, ele tá correto. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele tá correto. Por quê? Porque a banca não falou que a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana são os únicos fundamentos da República. Se ela tivesse colocado que são os únicos fundamentos da República, aí sim a afirmativa estaria incorreta. Mas ela não falou isso. Ela falou o quê?
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana são fundamentos da República Federativa do Brasil. E tá ok, são mesmo, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, tá? Um item que está incompleto, ele não está errado, tá certo? Desde que a banca não fale o quê? Soci de vapor, eu também conheço esse, Juan. E aí, o que acontece? A menos que a banca colocasse que esses ali são os únicos fundamentos, tá? Então, cuidado com isso. Às vezes a resposta está incompleta, mas ela está correta, tá bom? Outro exemplo, ó. O princípio da legalidade é um dos princípios da administração pública. Em função dele, a administração deverá aplicar a lei de maneira equânime e isonômica para todos os administrados. E aí, tá certo ou tá errado? Fala para mim aí. Deixa eu ver como é que vocês estão prestando atenção. Tá certo ou tá errado esse item aqui? Olha só. Primeira parte do item. Opa. Primeira parte do item. O princípio da legalidade é um dos princípios da administração pública. Tá certo isso aqui? Tá certo, né? Ó, isso aqui tá certo. Tá? Outro aqui, ó. A administração pública deverá aplicar a lei de maneira equânime e isonômica para todos os administrados. Tá certo isso aqui? Tá certo, né? Mas por que tá errado? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui fez a questão ficar errada. Tá? Por quê? Porque a administração deve aplicar a lei de maneira equânime e isonômica para os administrados em função do princípio da isonomia e não em função do princípio da legalidade. Tá certo? Então, o princípio da legalidade, ele é um dos princípios da administração pública, tá ok? A administração pública deve aplicar a lei de maneira equânime e isonômica para todos os administrados, ok? Só que não é em função do princípio da legalidade, é em função do princípio da isonomia, tá certo? E é por isso que as pessoas caem nas questões do CESP, porque não sabem interpretar o que está escrito, tá bom? Então, muito cuidado com isso, gente. Se vocês prestarem atenção nisso, não tem como errar as questões. Claro, né? Você vai errar as questões que você não sabe. Mas isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo que já está estudando há mais tempo já estudou princípios administrativos. Todo mundo que está estudando há mais tempo já estudou os fundamentos da República, tá? Erra por quê? Porque não sabe interpretação de texto, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Prestem atenção. Outra, olha só, ó. O Brasil não pode criar normas jurídicas que tenham aplicabilidade fora do seu território. Tá certo isso aqui? Dividir aqui, ó. Tá certo isso aqui? Tá certo. Por essa razão, os direitos fundamentais não se aplicam aos estrangeiros. Aí isso aqui tá errado. Tá? Então, se uma parte da questão tá certa, mas a outra tá errada, se o conectivo tá errado, se tem alguma coisa ali naquele item que tá errado, o item está errado. Por isso que eu falo para vocês que é muito mais fácil identificar os itens incorretos, os itens errados, do que os itens certos, tá bom? Vamos lá, vamos seguir então, ó. Questões de múltipla escolha, né? Que é a maioria aí das outras bancas, né? Quem mais faz questões do tipo certo e errado é o Sebrasp, né? Ele até faz algumas outras questõezinhas de múltipla escolha, mas é a minoria, tá? Questões de múltipla escolha. Como que você vai resolver essas questões de múltipla escolha? Não basta, na hora que você está estudando por questões, não basta marcar lá, letra A, a resposta é letra A, ou a resposta é letra E. Não, você tem que falar por que é a letra A e por que não é a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Porque senão você só chutou, tá bom? Estudar por questões é fazer isso. É falar por que é uma letra e por que não é as outras, tá? Então, tá lá resolvendo uma questão. A alternativa certa aqui é a letra B. Tudo bem. O que tá errado na letra A? O que tá errado na letra C? O que tá errado na letra D? O que tá errado na letra E? Tá bom? É assim que a gente estuda por questões. Depois disso, você vai o quê?
ver se acertou ou se errou, né? Você vai ler o comentário do professor, mesmo se você tiver acertado a questão, tá bom? Lembra que você está estudando por questões. Tá? O seu objetivo não é fazer 1000 questões por dia. O seu objetivo é o quê? É estudar o máximo de questões que você puder, tá bom? Então a gente que resolve a questão, justifica a sua resposta, vai lá, vê se errou ou acertou, lê o comentário do professor, entendi? Ok, tá ótimo. Não, Juliana, não consegui entender. Esse comentário aqui ficou truncado, eu não consegui entender porque eu errei a questão. Volta lá na teoria, tá? Ou vai reassistir a videoaula, ou vai ler de novo o PDF, o seu livro, vai voltar para poder entender aquele assunto. Não vai passar batido, tá bom, gente? Isso é estudar por questões. É muito importante fazer todo esse processo. É por isso que não dá para resolver 5.000 questões assim, de brincadeira, tá? Então, ó, não basta acertar a resposta. Precisa justificar por que errou e acertou, tá bom? Verifica a resposta, se errou ou se acertou. Em ambos os casos, lê os comentários, vai registrar o seu índice de acertos, tá? E aí você pode tanto usar um aplicativo, ter uma planilha lá bonitona do Excel, ou pode usar um edital verticalizado que também funciona bem, tá? Eu só recomendo que vocês não façam esse registro só por disciplina, tá? Faz o registro também por tópicos, tá? Por quê? Por causa daquele negócio que eu falei para vocês. É importante que você saiba o seu índice de acerto de questões, não só por disciplina, mas também por tópico. Porque às vezes você acha que o seu índice está muito mal numa disciplina, mas é 1, 2 itens ali que estão fazendo esse rendimento despencar. E aí você não precisa ficar estudando com muito afinco toda a matéria. Você vai concentrar a energia só naquelas falhas que ficaram, tá? Então é importante fazer isso. E se você estiver resolvendo questões de muitas bancas diferentes, por exemplo, quem está estudando para a área fiscal, aí está resolvendo lá questões da FGV, do Sebrasp, da FCC, né? Porque não sabe qual concurso que vai sair primeiro. O que faz? Cria uma coluna para cada uma dessas bancas, tá? Isso é importante, você saber como que está o seu índice de acerto de questões por banca. Porque aí vamos supor, eu estou muito bem nas questões da FCC, mas na FGV eu estou um fiasco total, né? Porque a FGV é um tormento para as provas de português. Aí eu estou lá com 80 de índice de acertos na FCC e 20 na FGV. Aí foi publicado o meu edital e quem que vai ser a banca? FGV. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar dar uma dedicada maior nos estudos aqui, tá certo? Então é importante então que você faça essas duas coisas. Registre o seu índice de acertos por tópico, tá? E não só por disciplina. E se você estiver estudando por questões de bancas diferentes, que você faça esse registro também separadamente, tá? Pode ser uma planilha comum lá do Excel, tá? Um edital verticalizado, ou se você tiver lá um programa, né, um aplicativo, registra lá também, tá bom? Mas é importante fazer isso. Vamos seguindo, então. Ó, estudar só por questões. Aí aparece muita coisa, né? Eu já vi várias pessoas falando, eu estudo só por questões. Eu acho que teve até alguém que comentou aqui que estuda só por questões, tá? O estudo só por questões, gente, ele é assim, tem gente que ama e fala que dá certo, que funciona, que é uma bênção. Tem gente que odeia, tá? E aí? Será que dá certo ou não dá? Funciona ou não funciona? Compensa ou não compensa? Dá certo, tá, gente? Dá certo, ó. Estudar só por questões dá certo às vezes. Como assim, Juliana, né? Tipo, não solucionou nada. Dá certo, mas só de vez em quando, né? Não, existem algumas situações que a gente pode fazer um estudo só por questões, tá, gente? E olha só, eu já falei isso, mas as pessoas continuam confundindo. Estudo só por questões é diferente de estudo reverso. Estudo reverso é o que eu expliquei para vocês lá quando a gente começou a nossa aula. Estudo reverso é o quê? Eu vou lá, leio as minhas questões, depois eu venho e estudo a teoria já sabendo como aquele assunto é pedido, tá? E depois eu vou resolver de novo as minhas questões no final do estudo. Isso é o estudo reverso. Estudar só por questões é diferente, tá? Eu não tenho a intenção de estudar a teoria. Eu vou só estudar resolvendo questões. Isso é o estudo só por questões, tá bom? O estudo reverso, ele sempre vai funcionar. Por quê? Porque ele é só uma etapa a mais do seu estudo, né? Eu vou lá, faço o estudo reverso,
vejo como que a banca cobra aquele assunto e depois eu faço o estudo tradicional. Leio lá os meus PDFs, ou assisto as videoaulas, a teoria que você quiser, né? A fonte teórica que você quiser, e depois resolve as questões no final do mesmo jeito, tá bom? Então, o estudo reverso funciona sempre e eu gosto muito e recomendo. Estudo só por questões não vai funcionar em todas as situações e nem para todo mundo, tá certo? E é isso que a gente vai ver quando que eu posso, quando que eu devo tentar, né, fazer aí o estudo só por questões, tá bom? Então vamos lá, funciona ou não funciona? Já falei para vocês que funciona, eu já apliquei e vou contar para vocês em que situações eu apliquei e acho que vocês podem aplicar também, tá bom? Deixa eu voltar lá então. Quais são essas situações, né? Quando que eu posso usar o estudo só por questões? Ó, existem 3 situações que a gente pode usar o estudo só por questões, tá? A primeira situação é quando você domina a matéria, tá? Ou você tem uma boa base da matéria. Eu já falei para vocês que eu sempre gostei muito de português. E eu dei muita sorte, porque apesar de ter estudado em escola pública durante toda a minha vida aí, né? Ensino fundamental, ensino médio, eu fiz um curso técnico. Eu sempre tive excelentes professores de português. Então, juntou as duas coisas, né? Eu, uma matéria que eu gostava muito de estudar, e eu tive bons professores ao longo aí da minha vida escolar. E isso facilitou muito para mim, tá certo? Sempre foi uma matéria que eu tive muita facilidade. O que eu fiz? Quando eu cheguei no meu concurso aqui para o Físico Estadual de São Paulo, quando o meu edital foi publicado, ainda faltava muito, né, para eu conseguir concluir das disciplinas que tinham maior peso, que era contabilidade, auditoria, legislação tributária, direito tributário. O que eu fiz? Para não gastar tempo com português, já que era uma matéria que eu dominava, que eu me saía muito bem nas provas, eu fiz um estudo só por questões para essa matéria, tá? Então, eu pegava um tópico, por exemplo, hoje eu vou estudar oração subordinada e oração coordenada. Então, eu ia lá na plataforma do TEC, que é uma plataforma que eu gostava, que eu usava, filtrava as questões de oração coordenada e oração subordinada da minha banca, que era a Fundação Carlos Chagas, e resolvia, tá certo? Depois eu li os comentários, fazia alguma anotação, né? Fazia um esquema, um mapa mental, alguma coisa, passava para o próximo tópico, tá? Então, se você tem uma boa bagagem ali, uma boa base daquela disciplina, pode ser interessante fazer um estudo só por questões, tá certo? Uma outra situação que você pode fazer um estudo só por questões é quando? Quando é uma disciplina que tem um baixo peso no seu concurso. Tá? Eu já falei aqui que informática, por exemplo, é uma matéria que tem um edital muito extenso e que na maioria dos concursos tem um peso muito pequenininho, né? Tirando alguns concursos muito específicos, a maioria deles traz informática, mas com peso pequeno. E aí o edital é super extenso e é muito complicado estudar todos aqueles assuntos. E aí você pode, se não quiser abandonar de vez a informática, você pode sim, né, fazer o quê? Um estudo só por questões, tá? Outro caso, por exemplo, se eu fosse fazer lá a prova da PRF, talvez eu fizesse um estudo só por questões, por exemplo, de ética ou de física, né? Que são matérias que têm o quê? Um peso menor, tá certo? Então dá para fazer nessas situações também. Um outro caso é quando você tem pouco tempo. Tá? O edital já foi publicado, tá? O edital já está aí publicado, a prova vai acontecer dali a 2, 3 meses. Então tá faltando muito para você conseguir concluir esse edital. Você pode pegar aquelas disciplinas que não são tão importantes no seu, né, que tem um peso menor e fazer um estudo só por questões, tá? Eu fiz isso, por exemplo, para tecnologia de informação no meu concurso aqui do Físico de São Paulo. Eu não queria abandonar a tecnologia da informação, porque eu já estava abandonando inglês, já estava abandonando direito penal, e tecnologia da informação tinha um bom peso, né? Não era um peso igual contabilidade, igual auditoria, direito tributário, mas tinha um peso significativo. Então, eu não queria simplesmente abandonar a matéria. Mas não daria tempo de estudar toda a teoria. O que eu fiz? Fiz um estudo só por questões, tá? E como que a gente faz, então, esse estudo só por questões, né? Você vai lá, pega o tópico no edital, tá?
filtra na sua plataforma de questões qual que é a matéria, qual que é o assunto que você vai estudar naquele momento, tá? É importante filtrar o assunto, porque aí você vai saber também daqueles assuntos quais que são mais cobrados, quais que são menos cobrados, tá certo? Filtra a banca, filtra o concurso, e aí você vai lá e resolve 30, 50 questões daquele assunto. E resolve daquele jeito que eu expliquei para vocês, tá? Resolve lendo o comentário do professor. Se você não conseguiu entender, se ficou dúvida, volta lá, dá uma olhada na teoria, tá? Faça anotações. Lembre que como você não está estudando material teórico, talvez você fique sem material de revisão. Então é importante fazendo anotações, né, durante a resolução de questões. Faça um mapa mental, se for o caso, tá? Vai criando ali o seu material para as revisões. E aí você vai passando. O que eu recomendo é assim, principalmente nesse caso aqui, ó, que é quando você já tem uma base boa da matéria, como que eu fazia, tá? Eu ia lá, pegava um tópico de português, filtrava as questões e resolvia. Se o meu índice de acertos fosse acima de 70%, 80%, eu passava para o próximo tópico. Se ficasse muito baixo, tipo, estou estudando aqui ortografia, que é uma coisa mais decoreba, né? E aí meu índice de acerto deu 50%. Ô, gente, 50%, então preciso dar uma revisada nesse material, né? Eu preciso dar uma revisada nisso daqui. Aí eu ia lá, voltava, e eu assistia uma videoaula ou lia algum PDF sobre aquele assunto, tá certo? Agora, ficou ali na faixa dos 70%, aí eu ia tocando, tá? Ia passando lá para os próximos tópicos. Tá bom? Então, o estudo por questões funciona, ele funciona assim, tá? Ele pode ser aplicado, mas não para tudo e não em todas as situações. Vou começar a estudar hoje para o TJ São Paulo. Gente, não tem nem edital ainda, tá? Tudo é borburinho. Vai sair no segundo semestre, vai sair mês que vem, enfim, é borburinho, não tem edital ainda. Se você ainda não tem uma boa base das matérias, não vai fazer um estudo por questões de tudo, né? Até dá para escolher uma ou outra matéria lá que tem um menor peso, mas não vai fazer um estudo só por questões de tudo, tá? Senão você corre um risco de não ter um desempenho tão bom assim na sua prova, tá certo? Então ele funciona, mas não para tudo. Fernando, vou voltar lá para te explicar. Peraí, ó. Ele fala assim, ó, o princípio da legalidade é um dos princípios da administração pública, tá? Ele é, sim, um dos princípios da administração pública. O problema é que a segunda parte aqui, ó, a administração deverá aplicar a lei de maneira equânime e isonômica para todos os administrados. Essa parte aqui não é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele fala o quê? Que você só pode agir de acordo com a lei, né? Que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso que fala o princípio da legalidade. Agora, o princípio que obriga a administração pública a aplicar a lei de maneira equânime, tá? O problema é isso aqui, Fernando, ó. A minha caneta, gente. O problema foi isso aqui, ó. Isso aqui não é o princípio da legalidade, tá? Isso aqui é o princípio da isonomia, tá? Então, o problema foi porque na questão ela falou que, em função do princípio da legalidade, a administração pública deveria aplicar a lei de maneira equânime e isonômica. Não é, tá? É em função do princípio da isonomia. Então, o princípio da legalidade é, sim, um princípio da administração pública, mas não é em função dele que acontece isso, tá? Entendeu? Fala aí pra mim se tá tudo ok, tá? Esse que foi o erro da questão. Por isso que eu falei pra vocês que isso daqui é muito importante, tá? A interpretação aqui, ó. O que deixou a questão errada foi isso aqui, tá? Foi em função dele que ele colocou. Bom, pessoal, deixa eu ver onde eu parei aqui, ó. Fala para mim se vocês têm alguma pergunta a respeito do que a gente acabou de comentar, né? Eu quis falar para vocês, então, quantas questões resolver, quando resolver as questões, qual que era a função da resolução de questões. A gente falou um pouquinho de estudo reverso, falamos também de estudar só por questões, né? Fala para mim se vocês têm alguma dúvida, a gente está aí com 1h15 de live, né? Fala para mim se vocês tiverem alguma dúvida, vai mandando aqui no chat que eu vou respondendo para vocês, tá certo? E além disso, eu quero fazer uma conclusão, tá? Pode mandar perguntas se vocês tiverem, mas eu vou fazer minha conclusão aqui, que olha só.
eu tenho certeza que já ficou mais do que claro para vocês, né, de que é importante resolver questões, a gente precisa resolver muitas questões durante o estudo para concursos, tá? Mas é muito importante o quê? Que você faça um estudo correto. Tá? Que você justifique as afirmativas. Não basta saber se você errou, se você acertou, tá? É importante que você justifique isso, que você fale ali o que está de errado e o que está de certo, para você ir pegando o jeitão da banca, tá certo? Para você conseguir, então, tirar o máximo proveito da resolução de questões, é preciso que seja um processo estruturado, que eu falei para vocês, né? E o mais importante, o quê? É você saber o seu índice de acertos, não só por matéria, né? Mas também por tópico e, se for o caso, também por banca, tá? Porque o mais importante do que resolver muitas questões, do que ter um número ali de qual é o seu índice de acertos, é você saber trabalhar para melhorar aquele número, tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Peraí, gente. Ó, era isso que eu queria falar para vocês sobre resolução de questões. É um assunto que eu gosto muito, né? Eu acho que eu consegui ser aprovada num tempo relativamente curto durante a minha preparação para concursos públicos, justamente porque eu usei muito a resolução de questões, né? Isso fez com que eu aprendesse a focar naquilo que era importante para o meu concurso. Como eu falei para vocês, eu não tive tempo de fechar nenhum edital, tá? Em nenhum dos concursos que eu fiz, eu fui aprovada em 5 concursos, e nenhum deles eu consegui fechar o edital, mas eu consegui o quê? Chegar na hora da prova sabendo aquilo que era mais importante, tá? Aquilo que era mais cobrado pela minha banca no momento do meu concurso. E isso fez toda a diferença na minha preparação, toda a diferença nos resultados que eu alcancei. Então, se você ainda não usa resolução de questões, ou se você ainda não usa da forma que eu falei para você, testa, começa a usar, eu tenho certeza que você vai sentir uma diferença muito grande na sua preparação, tá bom? Isso, princípios. Não, era uma questão, é um princípio da administração pública, sim, tá? A legalidade também é um princípio da administração pública. Bom, pessoal, na nossa próxima aula de segunda-feira, a gente vai falar sobre como montar uma sessão de estudos eficiente, né? Eu percebo que muitas pessoas têm dúvida, tá? Quando eu falo, uma sessão de estudos deve durar entre 1 e 2 horas, e as pessoas falam, mas o que eu vou estudar durante essa 1 ou 2 horas? Eu vou assistir videoaula, eu vou ler PDF, vou resolver questão, vou fazer anotação, o que eu faço durante esse tempo, né? Como que eu faço o estudo de um PDF? Então, na próxima aula de segunda-feira, a gente vai falar sobre a sessão de estudo, tá? Como montar, como fazer uma sessão de estudos eficiente. Então, na quinta-feira a gente tem a nossa live Tira Dúvidas, eu espero vocês. Tragam muitas dúvidas para a gente conversar na quinta-feira às 13 horas. E na próxima segunda, às 9 da noite, é a nossa live para falar sobre sessão de estudos, tá? Para quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, entrem lá no grupo. Eu vou disponibilizar amanhã de manhã. Vou colocar aqui para vocês o link. Eu vou disponibilizar amanhã de manhã o PDF resumo dessa aula, tá? Ficou muito legal o PDF. Deu um PDF de 6 páginas. Eu já estou com ele aqui, ó. Tá? Amanhã eu disponibilizo lá no grupo do Telegram. Então, quem não faz parte, clica aqui no link, já entra lá, tá? É um grupo bem tranquilo. E a gente se encontra, então, na quinta-feira para nossa live Tira Dúvidas, às 13 horas. E na próxima segunda, às 9 da noite, para a gente conversar sobre como fazer uma sessão de estudos eficiente, tá? Amanhã, às 6 horas da manhã, eu começo os meus estudos para a área policial, tá? Amanhã eu vou estudar primeiro Direito Penal, 1h15, eu vou estudar por Pomodores, tá? Quem aí já está estudando por Pomodores também, eu vou começar amanhã a estudar por Pomodores, vou fazer 3 Pomodores de Direito Penal e depois à noite 3 Pomodores de Direito Constitucional, tá? Eu vou falando com vocês lá nos stories, quem estiver estudando também vai me dando um oi, vai falando comigo. Tá bom? Uma excelente semana para vocês. Muito obrigada pela participação, pela presença. A gente se encontra, então, na quinta-feira. Tá bom? Um beijo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.